comprova uma recente pesquisa com mais de 90 bancos centrais mundo afora. Essas são as CBDCs, Central Bank Digital Currencies. Alguns países focam mais no uso no atacado, como é o caso do Drex, aqui no Brasil, outros mais no varejo, como já aconteceu na China, e algumas regiões exploram ambos os usos. Esse é o caminho do euro digital do Banco Central Europeu. E nos Estados Unidos há uma rejeição expressa contra qualquer formato de moeda digital emitida pelo Federal Reserve. Então nesse vídeo vamos trazer as principais conclusões dessa pesquisa, onde o Drex se enquadra nesse mundo e como o euro digital está progredindo na Europa. E para aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Uja, aqui a gente fala de economia, mercado, investimentos e tecnologia aplicada às finanças. Temos vários vídeos sobre esse assunto de moedas digitais de bancos centrais. Vou colocar alguns links aqui em cima. E se você gostar do conteúdo, considere se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar também este vídeo e dê o joinha. Tudo isso ajuda o YouTube a distribuir cada vez mais a nossa mensagem. Pois essa pesquisa que eu vou mostrar para vocês, ela foi realizada pelo Banco da Basileia, que é o banco dos bancos centrais, o Bank for International Settlements, e ela foi divulgada agora no mês de agosto e traz vários dados sobre como estão evoluindo os diferentes projetos de CBDCs mundo afora. E eles começam explicando as variações das CBDCs. Até porque essa foi uma pergunta recente que eu recebi nos vários vídeos. Pô, mas realmente há essa distinção entre CBDC de varejo e CBDC de atacado? E sim, há essa distinção. Então eu começo mostrando aqui primeiro na introdução, onde o BIS diz o seguinte: esse paper apresenta os resultados de uma pesquisa do BIS de 2024 sobre as moedas digitais de bancos centrais e cripto. Um total de 93 bancos centrais participaram da pesquisa. E eles compartilharam insights sobre o nível de envolvimento no trabalho com o CBDC e, condicionado a esse envolvimento, quais foram as motivações para potencialmente emitir uma CBDC, os casos de usos vislumbrados e as funcionalidades desenhadas. Uma CBDC é uma representação digital melhorada do dinheiro do Banco Central e pode incluir tanto a versão de varejo quanto a versão de atacado. A versão de varejo é a versão digital do dinheiro em espécie, o dinheiro físico, que as famílias e as empresas podem usar para transações no cotidiano. Uma CBDC de varejo difere das formas existentes de pagamento sem dinheiro, como as transferências de crédito, débitos diretos, pagamentos com cartão, dinheiro eletrônico, já que é um passivo direto do Banco Central e não um passivo de uma instituição financeira privada. Então essa é a definição de uma CBDC de varejo, e assim que nasceram os primeiros estudos sobre a moeda digital de um Banco Central. Por isso que se diz que essa é a versão mais raiz, a mais radical, e que eu denomino de a moeda do capeta ou dinheiro do anticristo, porque seria potencialmente um dispositivo totalitário. Mas é sim a CBDC de varejo. Agora, a CBDC de atacado, ela é descrita da seguinte forma: como um dinheiro de banco central tokenizado, as CBDCs de atacado são intencionadas para o uso como um ativo de liquidação em transações entre bancos centrais e outras instituições financeiras. Uma CBDC de atacado serviria um papel similar ao que hoje as reservas dos bancos centrais no sistema atual, mas com funcionalidades adicionadas que permitiriam a tokenização, assim como programabilidade e composabilidade. Os resultados apresentados nesse paper trazem luz ao status e às últimas tendências no trabalho dos bancos centrais com CBDCs de varejo e de atacado. Então aqui está bem clara a diferença entre os dois formatos de CBDC. Aqui apenas para ficar claro a diferenciação que eles fazem entre economias avançadas e economias emergentes ou em desenvolvimento. As avançadas praticamente aqui é Estados Unidos, Canadá, Europa, ali Islândia, os países nórdicos, aí temos Austrália, Nova Zelândia, Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Japão, e aqui temos então os países avançados, economias avançadas. E aí, quais são os primeiros resultados que eles trazem aqui? Vejam que interessante. Em percentual dos respondentes, quem está envolvido com o trabalho com CBDC?
praticamente 90%, embora tenha reduzido um pouquinho do ano de 23 para 24, a pesquisa foi sobre o ano de 2024, ainda assim é um percentual muito relevante. E quais são os tipos que estão sendo trabalhados? Em amarelo, ambos os usos, varejo e atacado. Em azul aqui, apenas atacado. E em vermelho, apenas varejo. Notem que houve um leve decréscimo aqui em CBDC de varejo e está aumentando a de atacado. Agora mostrando apenas economias avançadas e economias emergentes. E eu vou destacar a CBDC de varejo, que é a linha vermelha. No caso de economias avançadas, está caindo os usos de CBDC de varejo, ou projetos trabalho com CBDC de varejo, enquanto nos países emergentes volta a aumentar. Então tem mais bancos centrais emergentes trabalhando em CBDC de varejo. E o status desses diferentes projetos, notem aqui que em termos de projeto piloto, CBDC de varejo, economias avançadas, alguns estão em projeto pilotos, mas é a parte menos relevante. Enquanto aqui as economias emergentes, alguns já começaram a trabalhar numa CBDC que está funcionando e outros já emitiram uma CBDC. Este é um dos quadros mais interessantes que revela bastante da essência por trás deste novo experimento monetário e financeiro. As motivações para emitir uma CBDC. Primeiro aqui a CBDC do capeta, então Retail CBDC, e abaixo a CBDC de atacado. E aí tem várias motivações: estabilidade financeira, implementação de política monetária, inclusão financeira, eficiência de pagamentos, tanto doméstica quanto entre fronteiras, segurança de pagamentos e robustez, e por fim, que é realmente a essência e que praticamente há um consenso tanto entre países emergentes quanto avançados, preservar o papel do dinheiro do Banco Central. Claro, eles não querem perder o controle, portanto, todos aqui colocando como muito importante na motivação para emitir uma CBDC, seja de atacado, seja de varejo. Então sim, aqui sabemos a verdade por trás da emissão de uma CBDC. Agora, há amparo legal para a emissão de uma moeda digital de Banco Central, pois a pesquisa também fez essa pergunta e é interessante observar aqui os resultados. No caso de países avançados, o Banco Central tem autoridade legal para emitir CBDC? Pouquíssimos responderam que sim, e países emergentes, mais de 40% responderam que sim. Os países avançados dizendo que há incerteza, quase a metade, e já os emergentes, menos de 10%, menos de 15%, acha que é algo incerto. Outros disseram que não tem autoridade, como está aqui abaixo, e alguns não responderam. Então, está num terreno um pouco ambíguo, há incerteza sobre autoridade legal para emitir a versão digital do dinheiro em espécie, que é a CBDC de varejo. Sobre o atacado, eu diria que não importa tanto assim, mas ainda aqui, mais bancos centrais acreditam que há sim a permissão legal para emitir uma CBDC de atacado. E aí vem uma seção interessante sobre as funcionalidades pretendidas, e eu vou destacar aqui no caso de CBDC de atacado, no que diz respeito à tecnologia a ser usada. Então aqui, ó, serão usadas as DLTs, as tecnologias de registro distribuída. No caso de países avançados, uma boa parte aqui acredita que sim, até mais que a metade é sim ou provavelmente, e o restante não sabe. No caso de países emergentes, é similar, mais provável do que sim, e quase metade aqui que também não sabe. Agora, como a gente acabou de ver com o nosso Drex, DLTs já estão caindo em descrédito, ou os bancos centrais estão percebendo que não traz muitos benefícios para o operador do sistema, que será o Banco Central. Como o próprio Bacen já se deu conta, e o Galípolo falou sobre isso, e já foi anunciado que não será usada nenhuma blockchain, nenhuma DLT no Drex, que começará a ser usado em 2026. Eu falei sobre isso no vídeo passado, vou colocar o link aqui em cima. E mais uma comprovação do que eu venho afirmando há muito tempo, aqui sobre as funcionalidades do DLT. Primeiro, o ponto nevrálgico está aqui, ó, operado pelo Banco Central. Mais de 80% dizendo que sim ou provavelmente, e poucos dizendo que não sabe, e quase ninguém dizendo que não. Ou seja, como é óbvio,
é um banco central, não vai deixar um sistema a ser operado por vários participantes, ser semi-descentralizado ou muito menos descentralizado. Será um sistema centralizado. E aí, para isso, não precisa da DLT, pode ser outro tipo de tecnologia, como o Bacen acabou de perceber que é o mais sensato a ser feito para uma CBDC de atacado. E a conclusão na pesquisa do BIS diz o seguinte: o envolvimento dos bancos centrais em trabalho com CBDC permaneceu forte em 2024. Dos 93 bancos centrais pesquisados, 91%, ou 85 bancos centrais, estavam explorando ou uma CBDC de varejo, ou uma de atacado, ou ambas. Preservar o papel do dinheiro do Banco Central em meio ao declínio do dinheiro em espécie, a evolução dos criptoativos e a tokenização emergente de ativos tradicionais permaneceram como o motivador principal para vários bancos centrais. Então aqui está claro qual é a motivação ou o objetivo. E o Drex, onde se enquadra nisso tudo? Como vem sendo comunicado pelo Banco Central, aliás, desde o início, o Drex seria uma CBDC de atacado. Embora eles chamassem de real digital, o que trouxe mais confusão, porque dava a impressão que era sim uma CBDC de varejo, na verdade é um sistema para tokenizar as reservas dos bancos. E nas últimas aparições, declarações oficiais, o Bacen deixou bem claro que sim, é uma CBDC de atacado e abandonando uma DLT, uma blockchain, que antes estavam testando no sistema Hyperledger Bezo, vai ser algum sistema, alguma rede para rodar o Drex a partir do ano que vem. E só uma nota importante, que eu recebi muitas perguntas no vídeo passado, essa nova mudança do Drex, e ele começando a operar em 2026, que eu encerrei o vídeo dizendo que ninguém precisa se proteger, o que eu quis dizer é que a mudança do Drex, confirmando que é uma CBDC de atacado e que não usará a DLT, não muda em nada o que eu já vinha falando desde sempre. Felizmente o Drex não é CBDC de varejo, é apenas de atacado. Ainda assim, sempre fica o nosso receio, é preciso se defender de alguma maneira, seja com o Drex, seja com o euro digital, seja com qualquer outro sistema. É sempre importante se proteger de riscos do sistema financeiro tradicional e de qualquer vigilância ou intrusão de governos na nossa vida financeira. E claro que para mim aí a melhor ferramenta, disparado, longe do segundo colocado, é o Bitcoin. Então eu encerro aqui esta nota de esclarecimento. Agora, o euro digital. É muito interessante o que está acontecendo na Europa, porque ao contrário dos Estados Unidos, e talvez se aproximando mais de casos como o da China ou até a Nigéria, que emitiram CBDCs de varejo, o Banco Central Europeu vem sim entretendo essa ideia, vem pesquisando sobre como emitir a versão digital da moeda única da zona do euro, e ao que tudo indica, eles estão caminhando para um misto entre CBDC de varejo e CBDC de atacado. E é interessante notar como as motivações divergem um pouco do que está acontecendo nos Estados Unidos. Enquanto na América há uma visão clara de como essa tecnologia é potencialmente intrusiva, invasiva e pode ser usada como dispositivo totalitário, por isso vários estados já proibiram a emissão de CBDC, o próprio Fed, o Powell e os seus diretores não concordam com uma emissão de CBDC, o Trump em decretos presidenciais também já deixou bem claro que não vai emitir uma CBDC, então focando em liberdade, privacidade financeira. A Europa flerta com o outro modelo. Talvez seja até pela motivação e as ideias fundacionais da moeda única europeia, porque sim, existe uma tradição mais socialista, uma visão socialista por trás do euro. Quem quiser saber sobre a formação do Banco Central Europeu e a emissão do euro, eu recomendo o livro do meu ex-professor Philippe Bagus, chamado A Tragédia do Euro. Ele conta muito sobre as origens e a competição de visões, a visão mais liberal clássica para a Europa e a visão mais socialista, que acabou prevalecendo, culminando na emissão do euro. E por que eu digo isso? Porque analisando os discursos da Christine Lagarde, que é a presidente do BCE, o que a gente vê é exatamente isso. Eles estão perseverando nessa ideia de um dinheiro digital de varejo. Eu não vou falar aqui sobre todo esse discurso, mas tem alguns pontos que eu quero sacar em declarações posteriores. Essa aqui foi em novembro de 2020, em que o BCE dava os primeiros passos para iniciar
no estudo do euro digital, a ponto de ter avançado. Se vocês entrarem no site do BCE, tem uma seção específica sobre o euro digital, e inclusive temos aqui, vou colocar também na tela, uma das páginas aqui que fala sobre o progresso do euro digital, porque isso vem avançando. Inclusive, eles mostram aqui, ó, os próximos passos. Nos próximos meses, trabalho técnico será continuado de acordo com o prazo que foi estabelecido para a fase de preparação. Então, sim, eles estão avançando. Construindo sobre o progresso realizado até o momento, o projeto do euro digital manterá o seu foco em prover um rascunho do manual para o esquema do euro digital, selecionando provedores potenciais para a plataforma do euro digital, a infraestrutura e conduzir mais experimentação e também consultas com os principais stakeholders para garantir que o euro digital vai entregar os melhores padrões de qualidade, segurança, privacidade e usabilidade. Pois é, então o projeto está avançando, há já especulação sobre um aplicativo para o euro digital. E por que eu tenho dito que é um misto de CBDC de varejo e CBDC de atacado? Porque pelas próprias declarações de diretores do BCE, é exatamente isso que parece que vem sendo desenhado. E aí há alguns motivadores por trás. Primeiro, comparando a Europa com os Estados Unidos, eles sofrem da fragmentação dos países, com sistemas de pagamentos que não se comunicam, não há uma união fiscal, ao contrário dos Estados Unidos, portanto, há sim mais fricção quando se fala de sistema de pagamentos. A Europa não tem um PIX, como existe no Brasil, então são motivadores que fazem com que o BCE explore o euro digital. Eles tampouco têm uma stablecoin, como existe já para o dólar americano, com o dólar Tether e com a USDC, com esse montante já emitido e em circulação, que no caso do dólar tem mais de 200 bilhões de dólares. As stablecoins de euro, elas são bem menores e não ganharam a proeminência e usabilidade que as stablecoins de dólar. Então, em contraponto ao que acontece nos Estados Unidos, é também uma preocupação no caso do BCE, já que as stablecoins estão sendo promovidas e defendidas pelo governo americano. Hoje, na Europa, não tem um caso semelhante. Até se especula que o próprio BCE poderia criar a sua stablecoin de euro. Seja qual for a decisão, o fato é que uma CBDC de varejo pode transformar radicalmente o sistema bancário de qualquer país, trazendo desintermediação financeira, perda de depósitos e uma mudança na relação entre bancos, clientes, correntistas e Banco Central. E esse foi um dos principais motivos que eu sempre previ que pouquíssimos bancos centrais iriam a fundo na ideia de CBDC de varejo, até pela revolução que causaria no sistema bancário e nessa relação com o Banco Central. É outro sistema, é bem diferente. Mas a Europa está, sim, insistindo nessa ideia, e em fevereiro do ano passado, alguns diretores do BCE, eles rebateram este medo de perda de depósitos dos bancos neste artigo intitulado Euro Digital, desmascarando os receios dos bancos sobre a perda de depósitos. E aí dizendo, muitos bancos temem que seus clientes possam retirar depósitos para deter euros digitais. Esses receios são descabidos. Um euro digital será concebido como meio de pagamento e não para investimento, argumentam aqui os autores. Então, o medo não é descabido, o medo ele é muito válido, e por isso que eles estão desenhando um euro digital para impedir que isso ocorra. Então, voltando aqui ao artigo, para preservar a função econômica dos bancos comerciais, as posições de euro digital individuais seriam limitadas, então as pessoas físicas poderiam ter um limite só na sua carteira digital do BCE em euros. Mas eles prosseguem. Comerciantes poderiam receber e processar o euro digital, mas não poderiam guardar de nenhuma forma. Então, eles não poderiam encarteirar e ter um saldo de euro digital. Isso para os comerciantes, protegendo a base de depósitos corporativos do sistema bancário. Então, eles concordam que o receio de perder depósitos ele é real, por isso estão concebendo com algumas travas e restrições para impedir que isso aconteça, porque o receio sim, ele é válido. E aí eles prosseguem. Além disso,
as posições de euro digital não teriam rendimentos, não teriam juros. Os usuários poderiam vincular perfeitamente a sua conta de euro digital com a sua conta de pagamento no seu banco, permitindo um mecanismo de cachoeira reversa. Imagino que isso seria o sujeito recebendo a conta de euro digital e automaticamente indo para a sua conta bancária o saldo recebido. Isso elimina a necessidade de pré-carregar a sua conta de euro digital para pagamentos online, porque qualquer déficit seria coberto instantaneamente pela conta bancária comercial vinculada, contanto que tenha fundos suficientes disponíveis. E eles prosseguem no artigo rebatendo mais algumas preocupações sobre desintermediação, porque são receios reais e válidos. Tanto é que o projeto de euro digital concebido inclui travas para impedir que as pessoas físicas mantenham algum saldo elevado nas suas carteiras digitais de euro, enquanto os comerciantes serão proibidos de manter qualquer saldo. Então, ao que tudo indica, o euro digital caminha para ser uma espécie de Pix, um sistema de pagamentos instantâneos, mas junto com uma CBDC de varejo mais à la China. Embora limitada no começo, com restrições, ainda assim é uma CBDC de varejo, é a moeda do capeta. Então, vejo com muito receio, é um perigo esse sistema, porque ele inicia com este modelo para expandi-lo e torná-lo uma CBDC de varejo ainda mais ampla. É apenas uma mudança simples de parâmetro. Então, olho para o que está acontecendo aí com o euro digital na Europa. No fim das contas, as CBDCs, sejam de varejo, sejam de atacado, mas muito mais a de varejo, na sua essência, é um experimento de controle social travestido de conveniência. Mas é isso que significa CBDC. É a busca por manutenção de controle sobre o nosso dinheiro pelos bancos centrais. E eu vou ousar em fazer aqui um exercício de futurologia. Dos diversos projetos que estão em andamento, a maior parte vai abandonar esta ideia de DLT, de redes inspiradas em blockchain, porque não é necessário. Se é o Banco Central, uma autoridade monetária que vai realizar, executar e operar esse sistema, não há a menor necessidade de ter uma rede semi ou descentralizada. Centraliza tudo e usa a melhor tecnologia para os fins buscados pelos bancos centrais. E felizmente, muitos, especialmente em democracias mais liberais e representativas, perceberão os riscos e as dificuldades de emitir uma CBDC de varejo raiz, porque ela sim muda radicalmente como funciona o sistema financeiro. E quem sabe, e eu espero, o próprio Banco Central Europeu vai se dar conta deste problema. Espero ter gostado, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Vou colocar também mais vídeos sobre este assunto e compartilhem este vídeo. Valeu, obrigado, volto no